Já parou pra pensar que depois que toda essa tragédia do Rio Grande do Sul passar, como a economia do nosso país vai ser impactada? Bom, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer, porque os danos vão ser muito grandes. Mas claro que antes de falar sobre economia, tem que vir a humanidade. A gente sabe que tudo o que tá acontecendo lá é algo muito triste, não tem nem como colocar em palavras, né? Sim, por isso, meus ativos, a gente precisa ajudar o Sul de alguma forma, seja doando algum dinheiro, alguma roupa, seja você compartilhando uma vaquinha real, a gente precisa ajudar de alguma forma. Então, através desse vídeo, a gente quer passar uma mensagem de solidariedade para todo mundo do Sul e também do Brasil. Então, se você tem condições de ajudar, por favor, ajudem, porque a gente está passando por momentos bem difíceis. Então, a gente vai deixar um link de uma vaquinha aqui para vocês, que é bem confiável. Então, quem puder ajudar, por favor, ajuda. A gente vai ser eternamente gratos por vocês. Muito obrigado. E se você também puder deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas, a gente vai agradecer muito também. Porque a gente tem que embaçar esse conteúdo para vocês, né? Sobre o que vai acontecer no futuro. Então, deixa o seu like para você contribuir com o nosso trabalho. Bom, mas agora a gente precisa falar de um tópico muito importante, que é a economia. Em 2023, o Rio Grande do Sul representou 5,9% do PIB nacional do Brasil. Ou seja, de tudo que foi produzido no Brasil, quase 6% veio do Rio Grande do Sul, o que foi exato 640 bilhões de reais. E a maioria de todo esse dinheiro vem do agronegócio. Então, o Rio Grande do Sul é responsável pelo cultivo de soja, arroz, milho, trigo e etc. Ou seja, aqui a gente chegou em um ponto muito importante. Muitas plantações de arroz, soja, milho e trigo com toda essa chuva foi afetada, e aquelas que já foram colhidas ainda não se sabe se foi afetada pelo alagamento. Mas só para vocês terem uma ideia, estava projetado para o Rio Grande do Sul colher cerca de 7,5 toneladas de arroz, o que faz o Rio Grande do Sul ser responsável por 70% de todo o arroz do Brasil. Porém, com essa chuva há uma chance de perda de cerca de 1,6 toneladas de arroz, o que é realmente muita coisa mesmo. Com toda essa perda, a gente pode ter um aumento gigante no preço do arroz. Para vocês terem uma ideia, o brasileiro consome 10 milhões de toneladas de arroz por ano, ou seja, é um produto com uma alta demanda. Agora você pensa, se é um produto com alta demanda, porém, com os acontecimentos do Rio Grande do Sul vai ter uma baixa oferta, a inflação em cima desse produto vai ser muito maior e pode ser sentida no nosso bolso, como um monte de notícia que tá falando por aí. Mas claro que tem uma maneira de impedir isso, que no caso seria o governo comprar esse produto de outros lugares, fazendo que mesmo que a demanda por ele suba, ainda tenha a oferta dela, o que impediria uma inflação no produto, por enquanto. Mas claro que a gente só tá levando em conta o que a gente consome aqui no Brasil. A gente não tá levando em conta as exportações, o que é um ponto muito importante para a economia do Brasil. O Rio Grande do Sul é um dos principais exportadores de 3 produtos: a soja, trigo e também o tabaco, que é um dos maiores exportadores do mundo. E esse ano seria um ano incrível para o estado. Isso porque a produção de soja seria uma das maiores desde 1970, produzindo mais de 22,24 milhões de toneladas em uma área de 6,68 milhões de hectares. Mas aí que tá o problema. Dessas 22,24 milhões de toneladas, somente 60% foi recolhida pelos produtores. Então, além da gente não saber se o que foi colhido se perdeu nos galpões, a gente não sabe se os 40% se perderam junto com todo o alagamento que está acontecendo no estado. E 40% de toda uma colheita que seria maior é algo que mexe muito no bolso de um estado e também de um país, que contaria com esse dinheiro para fazer alguns investimentos. E o mesmo vale para o trigo. Inclusive, isso aí vai mexer com o bolso de todo mundo. Era esperado uma colheita para esse ano de 4,80 milhões de toneladas. E como a gente sabe, o trigo é usado para muita coisa. Então vocês podem ter certeza que aquele pãozinho que você come de manhã vai ficar caro. Fora os derivados do trigo, né? Então você que trabalha com confeitaria pode ver um aumento no trigo e infelizmente vai ter que repassar para os seus clientes. Principalmente porque não só o trigo que vai ficar caro na produção do bolo, mas também o leite vai ser muito afetado. Assim como o Rio Grande do Sul tem uma grande influência no agronegócio, ele também tem a pecuária, e essa aí foi muito afetada no estado. Muitos animais acabaram morrendo com o alagamento, e com isso, o mais afetado é a carne bovina e seus derivados, que no caso
caso é o leite, né? O Rio Grande do Sul tem mais de 10 milhões de cabeças de gado e exporta carne para quase 100 países. Ou seja, ele é um estado muito importante para isso. Com os animais sendo afetados, a gente tem um aumento quase certo tanto no leite, no queijo, quanto na carne, tanto bovina quanto suína, já que eles também foram muito afetados. Para a agricultura e pecuária, a gente tem que levar em conta que o Rio Grande do Sul também é um dos principais produtores de fruticultura, também hortaliças. Então, além de a gente ter um aumento em produtos que vêm do arroz, da soja, do milho, trigo, bovino, suíno, frango e tabaco, a gente também pode ter um aumento no alface, na cebola, no tomate, maçã, laranja, banana, melancia e mais um monte de fruta e legume. Ou seja, para quem pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul não muda nada na sua vida, você está completamente enganado. Porque muda sim, e muda no pior lugar possível do ser humano, que no caso é o bolso, onde todo mundo sente mais. Mesmo se a produção de alguns produtos não forem afetadas, ainda assim os produtos vão ficar mais caros. E a gente vai te explicar o porquê disso. Não é só a produção que define o preço de um produto, também tem uma coisa que leva muito em conta e também é muito importante, que no caso é o transporte dos produtos. As chuvas e as inundações também afetaram a infraestrutura de transporte, como por exemplo, algumas rodovias estão inundadas e algumas pontes simplesmente não existem mais. Isso dificulta o caminho de alguns produtos para pontos ou então para outros estados, o que pode fazer os alimentos estragar ou então chegar fora do prazo, e que sim, pode afetar diretamente no preço dos produtos. Quando o assunto também é transporte, a gente tem que levar em conta que o principal aeroporto de Porto Alegre está fechado, com previsão de volta só no final do mês. Você tem noção disso? É literalmente um aeroporto de uma capital de estado fechado, que movimenta muita grana com turismo. Simplesmente parou. Isso mexe literalmente com toda a economia de um estado e também de um país. Fora isso, a gente também tem que levar em conta que os produtos de indústria também vão ficar mais caros, tá? Isso porque as empresas que conseguiram manter suas operações funcionando estão enfrentando um aumento de custos de produção devido à necessidade de reparos, limpezas e reabastecimento de estoque. Ou seja, isso pode levar a um aumento do custo de produção, que obviamente vai ser repassado para o cliente. Então você precisa saber quais são as principais indústrias do Rio Grande do Sul, que pode aumentar os preços dos seus produtos. Então a gente tem o Grupo Gerdau, Sicredi, Banrisul, Yara Brasil Fertilizantes, Lojas Renner, Companhia Zafari Comércio, Indústria, Camil Alimentos, Grandene, Grupo SLC e CEE. Então, caso você use algum dos produtos dessas empresas e veja um aumento agora, você já sabe qual é o motivo por trás. Fora que essas empresas podem acabar sofrendo no quesito Bolsa de Valores, por ser do Rio Grande do Sul. A Bolsa de Valores, por ela ser movida por pessoas, ela é muito racional. Então, se a empresa é do Sul, acontecer algo que pode impactar essa empresa no momento, obviamente ela vai ter uma queda. É justamente isso que está acontecendo com algumas empresas do Rio Grande do Sul. Por exemplo, algumas empresas que a gente citou agora, como por exemplo a Gerdau e a Lojas Renner. Nos últimos 5 dias, as ações dessas empresas já caíram 5%. E a gente pode ter um impacto ainda maior com outras empresas que em si não sejam do estado, como por exemplo empresas de infraestrutura, tipo o CCR, podem ter sofrido muitos danos lá no Rio Grande do Sul e com isso vai ter que arcar com todos os seus custos. Ou então empresas de turismo ou voo, que podem, como o aeroporto ficou fechado, pode ter perdido muito dinheiro e com isso afetar diretamente suas ações. Mas fora esses impactos econômicos, a gente vai ter um possível impacto nas contas públicas, né? Já que vai aumentar o gasto do governo e também vai diminuir a arrecadação do governo com o Rio Grande do Sul. Que sinceramente a gente não vê como um impacto, mas sim como uma obrigação, já que como a gente paga tanto imposto, é dever do governo cuidar de reerguer o estado com o dinheiro público. Mas como vocês podem ver, um único estado pode afetar a economia de um país todo. Então, quando você vê aquele seu amigo falar que isso não é problema dele, mostra esse vídeo para ele ter ideia de quanto é o impacto de um estado em todo um país. E mais uma vez, galera, não se esqueça de ajudar o Rio Grande do Sul com as doações. Se vocês gostam de vídeo de economia, vocês vão adorar esse, porque a gente falou sobre por que a África é pobre.